E o tema agora são as promessas que vingaram e as que não vingaram. Por exemplo, o Keirson. Lembro que quando o Keirson estava surgindo no futebol, eu, à época comentarista, cheguei a dizer que a gente podia ter um novo Ronaldo. Estava impressionado com o Keirson no Curitiba, o Keirson no Palmeiras, o Keirson que ia para o Barcelona. E acabou não rendendo, não se transformando no jogador que a gente esperava. O Lulinha, aí não foi uma previsão de imprensa. O Corinthians dizia que o Lulinha ia ser o maior jogador do mundo, que ele estava recusando propostas na casa dos 50 milhões de euros pelo baixinho que arrebentava na base, mas que no profissional nunca conseguiu ser um craque, fazer a diferença mesmo, como ele fez na base, fez muitos gols inclusive na base. Há uma diferença, por exemplo, de nomes que desde a base os clubes já apontavam como futuros craques. Neymar, Ronaldinho Gaúcho, o próprio Alexandre Pato, que o Inter escondia na sua base, não queria fazer a estreia no profissional enquanto ele não tivesse um contrato, já prevendo que ele ia ser um monstro. Nomes que já chegaram ao profissional com cartaz e depois justificaram o cartaz e viraram grandes nomes do futebol mundial, defendendo inclusive a seleção brasileira. Está conosco na linha um grande estudioso do futebol, René Simões, técnico do Figueirense atualmente, a quem eu dou bom dia, René, bem-vindo ao Redação, obrigado por participar. E a pergunta que eu te faço, René, qual é a diferença de um jogador que na base, o clube, todo mundo aponta, esse vai ser craque, por que esse cara não vira craque? Tem alguma receita, René? Bom dia, Zé. Prazer grande falar com você, com os amigos. Não tem uma receita, como não tem uma receita de cantor, de artista, não tem. A vida é muito interessante, né? A vida, ela sorri para alguns que têm muito talento e continuam sorrindo, para outros nem tanto, para outros por culpa de si próprio, por culpa do seu entorno, outros questões de contusão, como foi o caso do Keirson. O Keirson teve 3 operações de ligamentos cruzados. Então, eu fui treinador do Keirson, fui eu quem lançou ele no Curitiba e tinha o mesmo pensamento que você. Estava lançando um novo Ronaldinho, o Ronaldinho fenômeno ali, muito bom. O Lulinha fez 400 gols na base, é o maior artilheiro da base do Corinthians, também não vingou. Não tem uma receita, não tem uma receita. Agora, se a gente pode dar um conselho, eu daria um conselho a quem gerencia as carreiras desses promissores jogadores. Menos. Eles aceleram muito tudo para esses jogadores, né? A quantidade de dinheiro que chega na mão deles, a forma como eles lidam, a pressão que eles colocam nos clubes, tirando toda a autoridade de treinadores de clubes, gerentes de clubes. Então eu daria esse conselho. Agora a receita eu não saberia te dar, não, Rizek. Aconteceu recentemente com o Gabigol, o empresário dele, o Wagner Ribeiro, tuitou e passou para vários jornalistas que o Santos tinha uma proposta de 20 milhões de euros e que tinha que vender, não tinha como segurar. Você foi ver, aí quando a gente foi ver no Santos, a proposta era metade daquilo e o Santos não queria negociar o jogador e entendia que dava para vender depois o Gabigol para um clube até maior na Europa. E René, te pergunto, Gabigol, Gabriel Jesus, Gerson do Fluminense, a gente pode chamar de promessas? Do que a gente pode chamar esses 3 jogadores que já estão em elencos profissionais e por enquanto nos dão esperança de no futuro serem bons jogadores? Olha, nós vamos falar de regra ou vamos falar de exceção? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer quando a gente comenta isso. Porque existem as exceções, são poucas. Jogador com 17, com 18 anos que explode e se mantém. O auge do jogador vai ser no amadurecimento dele psicológico, amadurecimento físico, com 21, com 22 anos. Então, não se tem tempo aqui no Brasil, as receitas precisam ser feitas, os clubes têm que vender para fazer caixa, e aí os jogadores saem, e aí vão ter uma mudança muito abrupta, né? O jogador como o Gerson agora, do Fluminense, que sai e vai para a Europa, é uma mudança muito forte para o jogador em termos de tudo, de profissionalismo, em termos ele não vai ficar no clube que ele normalmente ele sai daquele clube, ele é emprestado para outro clube, então ele já sente o primeiro impacto. Pô, saí para o Roma e agora estou jogando na Sampdoria, estou jogando no Borussia, estou jogando em outro clube, é o primeiro impacto que ele tem. Então, até estruturar tudo isso na cabeça, o Felipe Coutinho, quanto tempo levou o Felipe Coutinho para ter esse amadurecimento que está tendo no Liverpool agora?
Saiu para um clube, foi para outro, tem que rodar. Então, existem problemas sérios da saída desse jogador muito cedo. Daí, muitos não vingarem e outros aparecerem mais tarde, que nós nunca ouvimos falar. René, obrigado pelo seu depoimento. A gente tem pouco tempo hoje, infelizmente. Parabéns pelos últimos resultados no Figueira. Grande abraço e até a próxima. Tá bom, um grande abraço para vocês também. Valeu. Olha, a multa do Gabriel Jesus para o exterior já é de 163 milhões de reais. 40 milhões de euros mais ou menos. Não só para Bayern de Munique, Manchester City, United. E você tem exemplos de promessas que você achava também que ia vingar e não vingar? O Kerlon era o tal de Foquinha, né? Mas você achava que o Kerlon ia ser um cracaço? Não, o que eu achei que ia ser um ótimo lateral era o Cortez. Inclusive, no intervalo eu estava conversando com o Cortez, né? O Cortez fez teve uma carreira rapidíssima, né? Nova Iguaçu, Botafogo, Seleção Brasileira, São Paulo. E cadê o Cortez? E você, Buter, a sua listinha aí de quem vingou e quem não vingou? Eu tinha... Bem, eu lembro muito do Adrian, do Flamengo, que ainda está por aqui. Aliás, o Flamengo procura um novo Zico há 20 anos, esse é um problema do Flamengo, né? A partir do momento que alguém fala, cita uma analogia com o Zico, acabou o jogador. Assim. Ninguém consegue preencher essa cota. Não adianta. Então é melhor desistir. Mas o Kerlon, que a gente estava falando, que eu acho que para mim é o maior exemplo. Ele saiu daqui, foi para o Chievo, Inter de Milão, aí depois já começa aí. Ajax B, Paraná Clube, Nacional de Nova Serrana, 4ª divisão do Japão, 4ª divisão dos Estados Unidos e, ao que consta, agora está em Malta. E o Adrian está no Nantes da França. Isso. Talvez a gente ouça falar dele mais para frente. Mas enfim, porque está na 1ª divisão Nantes, né, salvo engano. Ele estava na 2ª da Inglaterra. E ele foi conhecido na temporada por ter tido a queda, não sei se passou aqui no programa, a simulação de falta mais espetacular da temporada foi dele. Que ele conseguiu se atirar sem contato, que é um lance incrível. E ele não conseguiu preencher essa cota. É uma geração do Flamengo que tem dificuldade de se encontrar. E a gente ficou na dúvida em como colocar o Gerson. A gente não coloca já como uma realidade a nível de Gabigol e Gabriel Jesus, porque ele não está nem como titular absoluto do Fluminense, né? Mas é um jogador muito promissor. Inclusive já foi negociado, né? Foi um valor altíssimo, né? 60 milhões de reais. Então, quer dizer, é uma promessa, mas uma realidade também a nível de preço, né? De valor que foi pago pelo jogador. Na divisão de base ele sempre fez a diferença. Isso aqui eu pessoalmente vi uns 20 jogos deles arrebentando na divisão de base do Fluminense. Agora tem o grande salto, né? Profissional, outro nível de futebol. Vamos ver agora nesses 6 meses que ele vai, menos, né? 4 meses que vai ficar aqui, depois em janeiro ele vai emprestado para um time italiano e depois só em setembro, em junho, do ano que vem, vai para Roma.